Unidade de Química 2. Então, vamos lá. A gente vai estar retomando o que são transformações físicas e transformações químicas. A transformação física, o que vai acontecer? Vai ocorrer processos, mas a minha substância ela não vai alterar a sua composição, certo? Por exemplo, o gelo, se eu deixar ele fora da geladeira, ele vai derreter, vai virar água. Então, o gelo vai sair do estado sólido, vai passar para o estado líquido. Então, a água vai continuar sendo água, ela só mudou apenas o estado dela, tá? Já a transformação química, eu vou ter a formação de uma nova substância. Então, toda vez que eu juntar uma substância com uma outra, ou fornecer energia através de fogo, essas coisas, vai aparecer uma nova substância. Como que eu reparo isso? Pode formar um sólido, pode mudar de cor, pode ter desprendimento de gás quando a gente vê bolinhas, pode esquentar ou esfriar e pode ficar um cheiro meio fedido. Alguns exemplos são as queimas de fogos, que a gente vê colorido, a ferrugem, que acontece em portão devido à ação de água, chuva, vento, toda aí a parte do nosso ambiente, a nossa própria digestão, entre outros, tá bom? Depois disso, a gente vai retomar aí a lei da conservação da massa, que é a lei de Lavoisier. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, aqui, todo o meu elemento, ele tem um peso, onde a gente encontra isso é na tabela periódica, tá? Então, aí eu vou estar trabalhando com o cálcio, o peso dele é de 40. Eu também vou ter o oxigênio, que é 16. O hidrogênio, que é 1. Então, para retomar isso, eu preciso encontrar quanto pesa cada substância aí. Como que eu faço? Eu vou colocar esses valores no lugar de cada elemento aí. Então, por exemplo, aqui, eu vou ter o cálcio, então o cálcio é 40, mais 16, que é do oxigênio. Isso vai me dar 56. Eu tenho dois elementos aí de hidrogênio, e cada hidrogênio vale 1. Então, 1 vezes 2 é 2. Com mais 16 do oxigênio, eu vou ter 18, tá? Isso daí a gente vai estar trabalhando tudo em gramas, tá, pessoal? Aí, depois eu vou ter aqui, ó, de novo, vou ter o cálcio, que é 40, mais, olha só, aqui dentro eu tenho um oxigênio, que pesa 16, e um hidrogênio. Então, se eu somar esses dois, eu vou ter 17. Só que tá vendo esse doisinho aqui, ó? Eu tenho que multiplicar o valor que está dentro do parênteses, então, eu vou multiplicar por 2. Quando eu multiplico por 2, eu vou ter um peso de 34. Então, aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter 74 gramas, tá? Então, quando eu falo em lei da conservação da massa, eu tenho que estar bem ciente. Quem está antes da seta é o meu reagente. E quem está depois da seta é o meu produto. Então, eu tenho que falar que em um sistema fechado, a soma dos meus reagentes tem que ser igual à soma dos meus produtos. Nesse caso, eu só tenho um produto, então o valor aqui tem que dar 74 mesmo, tá? Então, quando eu somo 56 mais 18, eu vou obter também 74. Então, aí minha equaçãozinha está balanceada, mostrando que eu tenho 74 gramas de reagente. Eles reagem entre si para formar 74 gramas de produto, tá? Eu posso ter apenas um produto, como eu posso ter mais.
E uma outra lei que se encaixa aí perfeitamente é a lei de Proust. Nada mais é que pensa assim como se fosse receita de bolo a reação. Se eu dobrar a minha receita de bolo, eu vou estar dobrando toda aquela minha quantidade de ingredientes que eu vou ter que usar. Então, vai ser a mesma coisa nas reações, tá bom? Minha primeira reação aí, para me formar 9 gramas de água, eu tenho 1 grama de hidrogênio e 8 de oxigênio. Aqui, ó, se eu quiser pegar, multiplicar por 2 aqui. Então, o que vai acontecer? Todo mundo eu vou ter que multiplicar por 2. E quando eu multiplico por 2, todo mundo chega no mesmo resultado. Eu também posso chegar e multiplicar aqui por 3, ó. Então, na hora que eu fizer o mesmo processo nos outros, vai dar também o mesmo valor. Então, essas duas leis estão sempre juntas, tá? Então, tem que observar aí, dependendo o meu exercício. Então, primeiro exercício que pede. Eu vou ter que analisar aí, eu tenho várias situações, eu vou ter que colocar o F quando ela for física e o Q quando ela for química. Então, eu vou analisar aí situação por situação e vou só completar com F e com Q. F quando é uma transformação física e Q quando for uma transformação química. Meu segundo exercício, ele já está pedindo aí sobre Lavoisier e Proust, tá? Então, eu tenho, analisando aí, eu vou ter cálcio reagindo com gás oxigênio para formar o óxido de cálcio. Vocês vão ter que falar para mim os valores que está no lugar de X, de Y, de Z e de W. Então, vocês vão aplicar as duas leis, as leis de Lavoisier e de Proust para poder resolver todo aí o exercício. Lembrando que a soma do cálcio mais o oxigênio tem que dar o óxido de cálcio, tá? E a terceira aí para poder finalizar a nossa aula, eu vou ter aí um probleminha envolvendo a lei de Lavoisier. Aí, então, o que vocês vão ter que ler e passar para uma equação química, tá? O que é uma equação química? Eu posso falar que A mais B reage dando C mais D. Aí eu coloco aí quem é A, quem é B, vou passando os valores que o problema me dá em cada letra para poder encontrar o gás, o valor da massa de gás aí que desprendeu da reação, tá bom? Então, eu tenho duas substâncias, elas vão se reagir entre si. Eu tenho o valor da massa de cada uma delas, que vai formar dois produtos, um gasoso e um sólido. O sólido eu também já tenho a massa. Eu preciso descobrir a massa do meu gás, que foi formado aí. Então, ó, reparem bem, ele está pedindo para eu calcular a massa do gás que desprendeu da reação. Então, eu preciso montar isso através de uma equação química para poder achar o valor dessa massa, tá? Lembrando vocês, quando vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato. Qualquer coisa, se precisar, eu gravo um outro vídeo explicando tudo certinho para vocês. Espero que vocês tenham recordado isso lá do 9º ano, tá bom? Bons estudos!